Todo primeiro domingo do mês é o nosso culto de ceia. E ceia, como a grande maioria bem sabe, ceia significa, comunhão, é uma ordenança do Senhor. Assim como também o batismo, a ceia, também ela é uma ordenança do Senhor. E ambos são momentos para comunhão. O batismo, ele significa arrependimento, a declaração de um arrependimento, significa a manifestação da nossa fé para dizer que eu quero realmente viver uma vida nova, significa que realmente eu estou negando a mim mesmo, a minha carne, e agora eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor, não faço mais aquilo que me agrada, mas sim aquilo que agrada o Senhor. Isso é uma das ordenanças do Senhor, que é o batismo. Só que o batismo, ele precisa ser vivo todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. A palavra do Senhor ela é bem clara e ela diz que as misericórdias, que o perdão de Deus, ele se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E isso é manifestação de amor. Porque quem perdoa ama. Amém? Quantas vezes você já se sentiu, em algum momento da sua vida, que talvez se sentiu rejeitado, se sentiu desprezado, se sentiu talvez deslocado por algum motivo ou por alguém, e você entendendo então que talvez aquilo não foi por mal, ou se até mesmo foi, você foi lá e perdoou. Porém, muitos, na mesma condição, às vezes não fazem isso, não perdoam. E por isso que é importante nós entendermos o que a palavra do Senhor diz, porque quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, a palavra do Senhor diz que do interior dessa pessoa vai fluir um rio de água viva. E essa água viva, ela vai produzir na vida da gente muitos resultados, muitos frutos, e a começar pelo bem-estar pessoal de cada um. Por que geralmente as pessoas elas se achegam a Deus? Porque elas não estão bem consigo mesmas. Porque dentro delas existe algo, ou melhor, falta algo que elas não conseguem preencher, mesmo buscando em qualquer lugar nesse mundo. Mesmo buscando em formas de riqueza, em formas de ocupação, em formas de paixões do mundo, em formas de bens materiais. A pessoa ela realmente ela não consegue preencher. Porque esse vazio que está dentro dela, somente um pode preencher, que é Deus. E isso vem por meio do seu Espírito, isso vem por meio de quando o homem ele é vivificado, quando o homem ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então ele passa a ser então uma nova criatura. Alguém que então entende, ouve, entende e começa a viver e praticar dia após dia aquilo que a palavra de Deus, ela é muito clara para nós, que nós devemos viver segundo o evangelho do nosso amado Jesus Cristo. E é sobre esse evangelho que nessa noite eu quero falar com a igreja. Eu quero falar a respeito do que é esse evangelho, de como realmente nós estamos vivendo esse evangelho. Que evangelho é esse que foi tão importante que mudou uma geração, uma história, todo um povo, e que mudou e alcançou as nossas vidas. Começando pela oportunidade dos judeus que não quiseram Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E por isso também, então, nós, antes chamados gentios, pessoas que não era povo de Deus, mas agora, pela graça, pela misericórdia, pelo sacrifício do último cordeiro que foi Jesus Cristo, passamos então a ser filhos de Deus também, e herdeiros, co-herdeiros com Cristo de uma vida e uma vida eterna. Nunca se falou tanto, talvez, e nunca se apresentou tantas coisas em relação ao fim dos tempos, sim ou não, gente? Nunca se viu tantas coisas acontecendo, aquilo que a palavra de Deus já vem dizendo há milhares de anos. Se cumprindo profecias, se cumprindo até mesmo que próprio Jesus, ele falou. E nós que ouvimos, nós
que cremos, nós que entendemos, não podemos ficar alheios. Diga, eu não posso ficar alheio. Nós não podemos ficar alheios a tudo que vem acontecendo, mas precisamos acordar. Uma das minhas orações nos últimos tempos tem sido: Senhor, desperta o espírito da igreja. Desperta o espírito dos homens e das mulheres de Deus. Desperta. Por que essa palavra, amados? Porque muitas vezes nós parece que estamos sonolentos. O que é ser uma pessoa sonolenta? Não é que está dormindo e parece que também não está bem acordado, né? Tu fala, parece que não ouve. Tu fala, parece que não tem força. Ela está assim, está sonolenta. E assim, muitas vezes, é o que nós temos visto. É o que a gente tem percebido hoje, né, de uma maneira geral, porque a palavra do Senhor diz, Jesus, ele disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Amém. Você sabe, não sabe? E é sobre esse amor, amor de Cristo, que ele precisa arder, renovar de novo no nosso coração. Olha para o teu irmão aí e diz para ele assim, ó, você quer ser amado? Agora responde. Agora você diz para ele assim, ó, então ame. Não é assim? Se você quer ser amado, você precisa amar primeiro. E hoje as pessoas estão se queixando que não são recebidas, que não são amadas, que não são percebidas, que não são ouvidas. Mas a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, ele diz assim, ó, fazei ao teu próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Aquilo que você quer para a sua vida, seja você o primeiro a fazer pelos outros. Seja você o primeiro a dar o primeiro passo. Falei aqui esses dias que uma jornada, que uma maratona, ela começa com um passo depois do outro. Com um passo depois do outro. E eu quero ler nessa noite com vocês o texto de Marcos, capítulo 1, desde o verso 1. Nós vamos ver essa jornada do capítulo 1, para nós entendermos um pouco mais do que é esse evangelho. Para nós entendermos um pouco mais o que esse evangelho ele precisa fazer parte na minha e também na sua vida. E o texto ele começa dizendo que o princípio do evangelho, o início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeira coisa que eu quero falar é o que é evangelho. O que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Significa algo bom, uma notícia boa, uma nova mensagem, algo que vai trazer algo novo. E não é o que muitas vezes eu e você, às vezes buscamos, muitas vezes nós queremos algo novo. Mulheres, quem quer aqui um fogão novo? Não quer, irmã? Uma geladeira, então? Ah, geladeira sim. Mas se você for falar com cada um aqui, homens, quem quer um carro novo? Opa! Pode ser hoje, final do dia, final da noite, amados, um sorteio ali fora, carro. Não vai ter não, fica tranquilo. Mas uma boa notícia, algo bom, algo novo. É bom ou não é bom, gente? É. Comer uma comida nova, boa, que não, né, geralmente a gente come a nossa e está tão acostumado. Eu sou o contrário, eu adoro a minha comida. Eu amo a minha comida. Como uma, duas, né, às vezes 3, mas eu gosto da minha comida, né, não sei, vocês nunca comeram, né, então não sabem.
Mas eu gosto da minha comida. Mas é bom comer a comida dos outros, não é? Comida nova. Agora, comer comida requentada é bom? É. Tá com fome, vai, né? Se tá com fome, vai. O princípio do Evangelho de Jesus, o princípio das boas novas, o princípio de uma coisa nova vai começar a acontecer. Marcos, ele começa a dizer, de quem é essas boas novas, de quem é algo novo? Do Filho de Deus. Agora vamos continuar. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual vai preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu então essa voz que se chama João Batista, no deserto, pregando o batismo de, diga, arrependimento. O arrependimento, ele precisa fazer parte da sua vida. O arrependimento precisa ser uma das palavras que deve estar diariamente na sua boca. O arrependimento é algo que deve estar todos os dias fazendo parte da minha e da sua vida, amados. Porque a palavra do Senhor, ela nos garante que não tem homem nessa terra que não peque. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus e precisam do perdão de Deus. Só que o perdão, ele é manifesto mediante o arrependimento. O Evangelho começa por aí. O Evangelho começa quando nós começamos a olhar para dentro de nós e começar a olhar para Jesus, para os seus ensinos, para as suas boas novas, para as suas notícias, que são diferentes das nossas e que muitas vezes são contrárias às nossas. E quando nós nos deparamos com essas boas notícias, boas e não más, porque às vezes parecem ruins, né? Quando elas batem de frente com a minha, quando elas batem de frente com a nossa. E ele diz que nós precisamos nos arrepender. E João Batista, ele veio com essa missão, preparar o caminho do nosso amado Senhor Jesus. Você sabia que você também foi trazido a este mundo com uma missão? Você também foi trazido a esse mundo para cumprir uma missão. Mas vamos adiante e à medida que a gente vai conversando, Deus ele vai revelando. Amém? Vamos lá. Então saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram então batizados por ele no rio Jordão. Eles eram batizados. O batismo é a primeira ordenança do arrependimento. Quando a pessoa se depara com essa novidade, com esse evangelho, ela se depara e vê que, olha, realmente, a minha vida, ela não está como o Senhor gostaria que estivesse. A minha missão não está sendo cumprida conforme o Senhor me chamou para que eu fizesse. E então, quando eu me deparo com essa realidade, eu preciso me arrepender. E aí nós não, né? Nós somos levados à sede. Eles foram levados ao Jordão. E somos então batizados. E o que ele diz mais? As vestes de João, elas eram feitas de pelos de camelo. Moda na época, eu acho, né? Ele trazia um cinto de couro. Não, isso até hoje é moda, né? E se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Que dieta boa. E ele fazia o quê? Pregava. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com
Espírito Santo. Com o próprio Deus. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus em nós. Amém? Glória a Deus por isso. E naqueles dias, então, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João ele foi, então, batizado. O próprio Jesus se batizou, ou melhor, foi batizado, né? Ele não se batiza, a gente não se batiza, alguém nos batiza, né? O próprio Jesus foi batizado. E aí eu vejo, às vezes, que dentro, no nosso meio da igreja, às vezes, há algo parece místico, de que as pessoas, às vezes, não tomam essa atitude e não cumprem essa ordenança, porque por rituais, por culturas, por dogmas, por crenças familiares. Mas o Evangelho, meus amados, ele é que nos liberta. O Evangelho é que nos salva. O Evangelho é que nos cura. O Evangelho é que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o batismo é uma das ordenanças, é um dos cumprimentos. E se você ainda não cumpriu isso, o que falta? Muitas vezes eu ouvi, por justificativas de pessoas, que eu não senti. Amanhã de manhã, quando você chegar ao horário do trabalho, e você sentiu frio, fica na cama, amém? E não vai trabalhar, tá? Amém? Ou não amém? Por quê? Mas se você sentiu, é ruim sair da cama quentinha, né? Não é a mesma coisa? Está vendo como às vezes para algumas coisas a gente é fiel e para outras nós somos infiéis? E essa é a verdade do Evangelho do Reino de Deus. E ele continua, vamos lá. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E aqui veio o poder de Deus. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Deus testificando, para que todos aqueles como testemunha ouvissem também que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E logo então, o Espírito que já estava sobre Jesus, que a palavra fala que ele veio como uma simbologia de uma pomba, por isso que nós vemos aí às vezes, né, a pomba como um sinal, né, a pomba como um símbolo do Espírito, como um símbolo às vezes de paz, a pomba. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, motivou a ir para o deserto. Para quê? Onde ele permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Mas Deus, por que tu fez isso? Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Marcos, ele não dá detalhes, assim como Mateus dá, do que aconteceu no deserto. Eu não vou entrar nos detalhes porque não é o propósito da mensagem hoje. Mas o interessante do texto é que ele fala que o Espírito de Deus levou ele ao deserto para ser tentado. E será que se Deus permitiu isso com Jesus, Deus não vai permitir isso com você e comigo? Eu, quando me converti, eu tinha em torno de 17 anos de idade. E eu romantizei a palavra de Deus. E a gente às vezes faz isso. Eu achava que agora, como crente, eu era imortal. Sabe? Quem é do tempo do Highlander aí? Lembra? Pois é. Eu achava que eu era meio Highlander, que agora nada me atinge, tudo agora vai ser as mil maravilhas, a vida vai ser perfeita, não vai ter problema. Romantizando o Evangelho. Que agora, nossa, eu recebi o amor de Deus. Não tem nada mais como dar errado. É isso aí. Pois é.
Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Será que você não vai também? Amado, o Senhor, Ele prova a nossa fidelidade, a nossa fé e a nossa capacidade de obediência a Deus. Ele prova. Prova por quê? Porque Ele quer nos abençoar, porque Ele quer ter certeza de que Ele pode contar contigo quando Ele te chamar para cumprir aquela missão que só Ele sabe que tem para você. Mas, no entanto, às vezes nós não conseguimos sair do deserto. Porque nós rodamos na prova. Alguém já rodou na prova na escola? Já? E na prova da vida, como é que tá? E aí então, ele continua dizendo, capítulo 1, depois de João então ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que nós devemos fazer? Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, após passar pelo tempo da provação, após de passar e vencer o diabo, inimigo de Deus, o que ele faz? Então ele começa a cumprir a missão pelo qual ele foi chamado, anunciar o evangelho, as boas novas, levando aquelas pessoas que têm necessidade, as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão buscando algo realmente novo para a vida. Ele levou esse evangelho e trouxe essa novidade de um novo modelo de viver, de uma nova forma de viver, não mais aquela que eles estavam acostumados. Não por padrões de que eles aprenderam desde criança, mas agora algo vivo, algo real, algo que realmente fosse preencher o vazio que estava dentro deles. E ele diz, começa por arrepender e crer no evangelho. Existe uma cultura na nossa região. Quem aqui é descendência de alemão? Levanta a mão aí. Quem aí é dos gringos? Levanta a mão. Tem uma galera, né, também. É uma mistura. E esses são os mais brabos, né? Alemão e gringo, né? Hã? Calma, irmão. Fica tranquila. Escuta as boas novas. Por que eu quero dizer isso, gente? Você aí, e todos nós provavelmente já ouvimos isso aqui, né? Diz que teimoso é quem teima com... É ou não é? E por que eu estou dizendo isso, gente? A gente declara essas coisas, mas elas se tornam verdades dentro de nós. E quando nós vivemos e viemos de uma cultura assim, realmente mudar, o arrepender é algo muito difícil. Ou eu estou mentindo? É muito difícil. Porque eu não vou dar meu braço a torcer. Primeiro o outro. Né? Eu não levo desaforo para casa. E essa cultura, e esse modelo, é que Jesus ele veio trazendo agora uma boa nova e dizendo... Meus amados, isso não vale de nada. Mas o bom é você crer no evangelho e se arrepender dos seus pecados. Amém? E ele continua dizendo: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, todos eles pescadores. E logo os chamou, deixando eles também no barco, a seu pai, Zebedeu,
com os empregados, seguiram após Jesus. Tem algo muito interessante aqui, queridos, que é a questão deles abandonarem, largarem, deixarem tudo para trás. O que a vida inteira deles eles fizeram. Imagine você hoje, você tendo toda a sua carreira, investiu faculdade, né? Fez MBA, pós-graduação, sei lá, doutorado, mestrado, está lá praticando, vivendo, e aí Jesus passa e diz assim, ei, vem. E aí? Hã? Como é que iria ser? Só que, talvez, Deus não tenha pedido para você largar a tua profissão, mas talvez Deus tenha pedido para você largar a tua teimosia. Talvez Deus tenha pedido para você largar coisas que para você são tão preciosas, que você traz como herança, como um privilégio às vezes, ou como um orgulho, e que você é tão orgulhoso por aquilo, e que é tão difícil, talvez, você largar as redes, deixar pai, como diz ali, no barco deixou o pai Zebedeu, com os empregados, e foi atrás de Jesus. O que é tão forte na sua vida, que talvez tenha impedido você de viver o Evangelho? O que é tão forte na sua vida, que talvez tenha impedido você de viver essas boas novas? O que tem sido tão pesado para você, ao ponto de você não conseguir abandonar algumas tradições, comportamentos, crenças que você tem? Eu venho de uma família que é os reis das crenças. E é vassoura atrás da porta, e é faca na bananeira, e é escada, e é não sei o quê. Gente, assim, ó, dá para ficar bastante tempo, né, mano? Bastante, meu irmão está aqui e prova isso, confirma. Bastante tempo, contando todas as coisas que a gente aprendeu como família, do que tinha que fazer para isso, para aquilo. Ah, quer curar não sei o quê, faz isso. Ah, quer não sei, a mulher, quer saber o nome da mulher que vai casar, enfia a faca na bananeira. Não é receita, não façam. Em nome de Jesus, está amarrado. Quer saber quantos filhos? Bota a correntinha aqui. Eu tenho quase receita para quase tudo. Não uso, né? Mas em nome de Jesus. Mas e você, não tem as suas? Está usando? Hã? Ou está deixando tudo para seguir Jesus? Esse é o Evangelho. E o que mais ele diz? Depois, então, eles entraram na cidade. Agora Jesus já estava com uma tropa, né? Já estava com uma galera. Ele estava trazendo gente com ele. E logo, aonde, quando? No sábado. Ô, sábado. Sábado para o judeu era um dia sagrado. E ele começou, então, a ensinar lá no templo, lá na igreja. E eles, quando ele estava ensinando, olha o que diz, eles ficaram maravilhados da maneira, da forma como ele ensinava, da doutrina, do evangelho de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como aqueles cara que estavam lá lendo, ui, que coisa chata, nossa. Não, ele falava o que vinha do coração, ele falava o que era certo, ele falava o que trazia vida, ele falava o que ia curar as pessoas daquilo que elas estavam enfermas, que trazia liberdade para aqueles que estavam cativos e presos. E isso confrontava. Eles, ao mesmo tempo que ficavam espantados, maravilhados com todo o ensino, eles ficavam preocupados. E o que mais?
E não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. E não é assim que quando a gente começa a viver o evangelho, logo se atravessa um demônio? Logo se atravessa um capeta? Logo um tenta parar você no meio do caminho, tenta esculhambar com você, mas e aí? O que aconteceu? Que temos nós contigo, Jesus? Já foi logo confrontando, né? Quem tu acha que é? Que tu veio aqui? Vieste para perder-nos? Eu bem sei que és o Santo de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você aqui agora, você que é fiel, você que tem comunhão com Deus, você que anda com o Senhor, você que é chamado, você que anda no Evangelho, os demônios te conhecem. E aonde você vai, aonde você está, eles temem você. Mas se você não tem comunhão com Deus, se você não tem temor a Deus, se você não anda no Evangelho, meu querido, te cuida. Porque eles não vão temer você. Abra o teu olho. Eles vão te acompanhar. Diga assim, sai em nome de Jesus. Amém. Que saia. Amém. Mas Jesus o repreendeu, porque ele tinha autoridade. Só tem autoridade quem anda no Senhor. Só tem autoridade quem tem a vida no Evangelho. Só tem autoridade para repreender quem está com a vida ajustada. Não perfeita, mas está se ajustando. E ele disse, cala-te e sai desse homem. E aí? Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu. Por quê? Teve que obedecer. Meus queridos, se alguma coisa tem impedido a sua vida, se alguma coisa tem atrapalhado a sua vida, se tem algum espírito maligno tentando impedir você de chegar, de ser, de se tornar e de cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, use autoridade. Se ajusta, creia, viva o Evangelho, que nada pode, no nome de Jesus. Só que a maioria dos crentes, infelizmente, porque tem medo, ai demônio, demônio o quê? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalece, querido. Se você é igreja, se você é membro do corpo de Cristo, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, a tua palavra é como a palavra de Cristo, tem autoridade, porque Ele disse, tudo que você pedir em meu nome, o meu Pai fará. Exerça a sua autoridade. Manda embora. Seja cristão. Seja filho de Deus, amém? E o que acontece mais ali? E todos ficaram admirados, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina, disseram. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Um tempo atrás, não lembro se foi ano passado, ano retrasado, contei esses dias na live pela manhã da nossa oração, eu chegando num velório, e eu estava no estacionamento ainda, eu ouvi uns gritos de uma mulher. Eu digo, o que é isso? E eu estava indo para o velório, e chegando então, eu continuava ouvindo aqueles gritos, e essa mulher, ela não estava, né, no mesmo velório que eu, ela era uma outra capela perto. E eu não posso ver essas coisas, né? Eu fico já me coça. Eu digo, eu vou lá ver o que é. Deixa eu contar para vocês então. Gente, eu sou de um tempo em que eu orava a Deus assim, Deus, eu quero orar em línguas. E eu queria orar em línguas. E eu quero orar em línguas, eu quero orar em línguas, eu quero orar em línguas, eu quero orar em línguas. E eu pedi a Deus. Aí um dia o pastor veio na igreja, na sede, um culto domingo de noite, e ele disse assim, quem quer ser batizado no Espírito Santo, orar em línguas, vem aqui para frente. Eu digo, é hoje. E eu fui, porque eu queria aquelas experiências com Deus. Fui lá para frente.
E aí, se eu vou contar até 3, quando terminar o 3, tu começa a falar o que vem na tua boca. Eu comecei. E aí, naquele momento, eu recebi o dom de orar em línguas. E comecei a orar em línguas. Eu digo, glória! Deus existe! Passou um tempo, e eu disse, eu quero expulsar demônio. Só coisa boa eu quero, né? Eu quero orar, eu quero expulsar, eu quero ver sair, quero ver. E eu comecei, então, a minha jornada. Eu sempre que eu queria alguma coisa, um dom, alguma coisa, eu começava na minha jornada. Eu começava a ler a Bíblia, eu começava a me informar a respeito daquilo. Eu queria aprender como que era, como é que funciona esse negócio. E aí um dia eu disse, orando a Deus, eu comecei a ler um livro. Não vou nem dizer o nome do livro, porque eu não quero que vocês leiam. É pesado, é muito pesado. Então, não vou nem dizer o nome, porque é pesado. E eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a ter várias experiências. Primeiro, experiências em começar a sentir presença de demônios. Eu disse, o que é isso que está acontecendo? Eu olhava para um lado, eu disse, o que é isso? Eu comecei, até que um dia na minha mão caiu uma mulher endemoniada. Meu Deus do céu. Mas, como eu queria, como eu buscava, eu virei alvo do negócio. E aí Deus começou a me usar. E aí era 1, e era 2, e era 3. Aí parece que onde eu ia, estava derrubando um, estava derrubando o outro, né? E isso aconteceu muito comigo. Uma outra vez, eu queria muito orar por cura. Eu quero orar, eu quero ver as pessoas curadas, eu quero ver milagre de Deus. E orava, e eu pedia, eu quero ver essa unção sobre a minha vida. E aí Deus fala um dia assim no meu coração, mas tu não ora por ninguém? Que tapa na cara. E por que eu estou contando essas experiências para vocês? Porque você só vai viver algo de Deus se você buscar aquilo de Deus. Você só vai ter algo de Deus se você buscar aquilo de Deus. Senão você não vai, meu amado. Deus não vai lhe usar, Deus não vai lhe permitir você ter experiência se você não busca, se você não quer. Não vai. E eu tive a oportunidade de algumas pessoas, se chegarem em mim, pessoas doentes, enfermas, e eu orar e a pessoa foi curada. E eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. E não é não é porque isso eu não era nem pastor. Eu sou pastor faz o quê? 2 anos? Não. Eu sempre fui membro, sempre fui servo, sempre servi. E eu estava ali, mas eu queria ver as coisas, eu queria Deus na minha vida, eu queria fazer o bem para o próximo, eu queria, porque assim como eu fui amado, assim como eu fui perdoado, assim como eu senti o amor de Deus e o vazio que estava dentro de mim saiu, eu queria que os outros também tivessem isso. Eu sempre digo, e faz tempo que eu não repito aqui, eu digo que cada crente, tem as chaves das cadeias de alguém. Você tem a chave nas suas mãos das cadeias das pessoas que precisam ser livres. A questão é, estamos usando? Ou essa chave está guardada? O que você tem feito, amado, com as chaves, com o poder de Deus que está sobre a sua vida? E ele ordenava, e as coisas aconteciam. E o que mais? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vocês conseguem perceber, meus queridos, que o que tem sobre a vida de vocês é algo tão poderoso, tão genuíno, algo maravilhoso, que só você não vê mais milagres porque você não quer? Porque você não tem
vivido esse evangelho, crido e praticado? O evangelho, as boas novas de Jesus, para mim e para você, não é para consumo próprio, é para nós compartilhar. E como as horas, elas sempre não me ajudam, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, 31. Pode continuar. E à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos, rapaz. Aí trouxeram todos os enfermos e todos os endemoniados. Cuidado, vai começar a vir gente. Amém? Teve uma época que eu e meu irmão, a gente estava nessa vibe de orar e ver a poderosa mão de Deus. E a minha mãe, como uma boa evangelista, ela percorria as vizinhanças. E aí ela ouvia sobre os problemas das pessoas. E ela dizia, eu vou chamar meus guri aqui para orar por ti. E aí começou um mundaréu de gente. Fulano lá, pode ir lá. Beltrano ali. E a gente sempre muito disposto. A gente ia e a gente falava do amor de Deus, e a gente pregava a palavra e a gente orava pelos enfermos. Alguns Deus curava, outros Deus não curava e outros Deus levava para o céu. É verdade. Porque tudo tem o seu tempo determinado, segundo a vontade de Deus. Não é sobre você, é sobre Deus, mas é você que é a mão de Deus aqui na terra. É eu, é você, fomos chamados para cumprir o ID do Senhor. Amém? E quando nós estamos dispostos a fazer estas coisas, quando nós estamos dispostos a realmente a dar ouvidos ao Senhor, crer, independente da circunstância, situação ou quem for, o Senhor é conosco e Ele vai agir. Nós só precisamos crer, nós só precisamos obedecer, nós só precisamos fazer, queridos. Pode continuar ali? E ele curou então muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também ele expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo então levantado alta madrugada, o que ele fez? Foi dar uma banda. Não aguentava mais. Saiu da igreja. Não, ele foi orar. Ele foi orar. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, encarnado aqui, ele precisava ter o tempo de oração, ele precisava ter o tempo de se abastecer, ele precisava ter o tempo com Deus para ouvir o Senhor e ter direção para a sua vida. E ele precisava ser renovado. Falei nesses dias aqui para alguém, eu disse o seguinte, amados, todo dia o mal lhe se apresenta e bate na nossa porta. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada de errado. O mal vai bater na tua porta todo dia. E se você permitir que isso influencie a sua vida, deixe que o seu emocional seja abalado, você começa a duvidar. E o que acontece com isso? Acontece que nós vamos permitindo que a carne, que o homem natural, ele vai se tornando mais forte que o homem espiritual. E aí nós paramos de ouvir o Senhor. Aí nós paramos de dar crédito para o Evangelho. Aí nós fazemos o quê? Tornamos tudo comum. Mas não é normal. Só que Jesus, sabendo disso, Jesus passou o dia curando o enfermo. Jesus passou o dia expulsando o demônio, vendo de certo e ouvindo tudo que é tipo de coisas. Ele precisava se renovar. Ele precisava se abastecer. Amados, o que vai fazer você não se tornar um homem natural de novo, voltar à velha natureza, é você ter o seu tempo para com o Senhor. É você ter intimidade com Deus. Por isso que Jesus falou aos discípulos, como nós devemos orar? Primeiro, vai para o teu secreto.
E aí tu ora ao teu pai em secreto. E aí tu tem o teu momento com ele, porque ele vai te ouvir. E o Espírito de Deus que já está sobre você vai renovar, vai te vivificar. Se você estava irado, se você estava com raiva, vai vir alívio, vai vir paz. Por isso que Jesus fala: vinde a mim. Você, eu, nós precisamos ir no Senhor para sermos aliviados desse fardo, para sermos renovados. Mas há uma graça, há uma promessa, há uma palavra, há uma direção, há um ensino da parte de Deus para mim e para você, para cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou, que é para que nós possamos testemunhar a respeito do Evangelho. E enquanto não fazemos isso, enquanto nós não nos dispomos a isso e a buscar a Deus, eu disse esses dias aqui, eu fico indignado. Vocês acham que eu sou indignado, sim ou não? Sim, né? Eu sou. Às vezes eu sou muito indignado. Mas uma das coisas que me inquieta, gente, às vezes é isso, é das pessoas, parece que não querem buscar essas coisas espirituais da parte de Deus, que faz parte da vida do cristão. Eu nunca vi alguém me dizer aqui na igreja, todo esse tempo que eu estou, não é muito, mas todo esse tempo que eu estou, assim, pastor, estou orando para receber o dom de línguas. E raramente eu ouço aqui alguém orando em línguas. Porque não quer, tem medo ou não acredita. Eu não vejo as pessoas ter ousadia, às vezes, e falar: pastor, orei lá pelo fulano, fui lá, orei, botei a mão e foi curado, eu estou orando para curar. Eu não vejo. O que Jesus fez aqui, queridos? Curou o enfermo, expulsou o demônio, teve intimidade. Pastor, eu tenho meu momento com Deus, e Deus tem falado muito comigo. Eu não vejo. Gente, queridos, o que nós estamos fazendo quanto homens e mulheres, filhos de Deus? Quem quer ser salvo e ir para o céu com Jesus? O que você pensa que vai fazer lá? Louvar a Deus, orar, obedecer o Evangelho. Mas se aqui nós não queremos isso, que crédito nós estamos construindo para lá fazer isso? Hein, queridos? Nós estamos nos preparando para o dia que o Senhor nos chamar. Hoje, pela manhã, eu estive fazendo um velório de um rapaz de 23 anos. Toda uma vida pela frente, quase a metade da idade que eu tenho. Entreguei agora, né? Gente, triste. Isso é triste, gente. A gente sabe que a palavra de Deus diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas para nós, né? Para nós, seres humanos, a gente vê um jovem que está começando a vida, que está buscando as suas coisas, está se preparando, enfim. E daqui a pouco tudo se vai. A pergunta é: como se vai? Por que está se indo? E a gente tem que parar para pensar, e hoje é a nossa vida, porque amanhã nós não sabemos. Amanhã nós não sabemos como que vai ser a nossa vida. Você não sabe, eu não sei até que dia eu vou durar. Não está escrito em lugar nenhum isso. Só o Senhor o sabe. E você está se preparando para esse dia, querido? Nós estamos nos preparando para o dia que o Senhor nos chamar, porque é para isso que nós estamos aqui. Para sermos aperfeiçoados para o dia que o Senhor nos chamar. Agora, enquanto estamos aqui, nós precisamos cumprir a missão que o Senhor tem nos entregado e tem nos confiado. E Ele nos chamou, e Ele disse: ide. Ide. Fazei discípulos. Ide. Batizai. Ide.
ensinai, ide. Não é o que Jesus, ele está dando o exemplo que fez e que nós devemos fazer? O Senhor tem nos chamado. E lá em 1 Coríntios 9, 23, o apóstolo Paulo, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo o que eu faço é por causa do Evangelho. E você, faz tudo por causa do quê? Ou de quem? Pare para pensar nisso. O que a sua boca tem declarado? Ai, a minha vida é por causa do meu filho, por causa da minha filha, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa da minha mãe. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar primeiro quem? Primeiro quem? E depois amar quem? O nosso próximo como a nós mesmos. Está vendo que a gente, às vezes, sem querer, querendo, que nem diz o Chaves, a gente vai indo contra a palavra, contra a verdade, contra o Evangelho? Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa da verdade. Tudo faço pelo amor ao próximo. Tudo faço para me tornar um cooperador. Você quer ser um cooperador do reino? Você quer ser alguém que coopera com a salvação de outras vidas, assim como Deus também salvou a sua vida? Você quer ser alguém que realmente pregue as boas novas do Evangelho, não importando quem, quando, onde, como, porquê, mas que você faça assim como também apareceu João preparando o caminho de Jesus no meio do deserto, um homem que a todos olhava, que desengonçado, olha só, roupa de camelo, olha só, o cara come gafanhoto e mel silvestre, que louco. Sim, mas as pessoas saíam das grandes cidades para ir no meio do deserto ouvir o que aquele homem falava. Será que tinha alguma coisa na vida dele? Será que tinha algo sobre a vida dele que atraía as pessoas, até os fariseus, até os mais que se diziam crentes? Eles iam no meio do deserto para ver esse homem que era um ogro. Mas se é verdade, nada pode contra a verdade. Amém? Glória a Deus por isso. E Romanos 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo ele também fala do Evangelho. E ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por que ele não se envergonhava, queridos? Porque ele sabia que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E do 17, visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Gente, não se envergonhe. Não tenha vergonha, mas tenha ousadia. Creia naquele que vive, aquele que te deu vida, te deu esperança, aquele que te restaurou amor e graça sobre a tua vida. Não tenha vergonha. Seja ousado. Paulo diz, olha, eu me faço de alguém que guarda a lei para ganhar alguns da lei. Eu me faço por aqueles que não guardam a lei para ganhar alguns que não guardam a lei. Eu me faço de tudo para com todos, para que Deus possa me permitir, de alguma forma, ganhar alguns. Ganhar alguns. Que seja um, amado. Que seja um. E que comece por você mesmo. Ganhe você a sua vida. Comece pelo arrependimento. Comece crendo. E aí comece fazendo aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. Com fidelidade, com amor, com temor, com graça. Renove a sua aliança no Senhor nessa noite, a noite de ceia. É noite de cumprir mais uma ordenança com o Senhor. O que Deus colocou nas tuas mãos, o que você tem sobre as suas mãos hoje, seja fiel.
porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas para conosco.